Pessoal, recado rápido antes de começar o vídeo. Vocês já devem estar sabendo, mas amanhã, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, amanhã, sexta-feira, dia 5 de junho, às 10 horas no horário de Brasília, faremos uma live aqui no canal para discutirmos de um modo geral os assuntos presentes ali naquele livro que está sendo exposto pelo ET, o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro que você me ajudou a elaborar. Traga sua cópia, se você ainda não adquiriu, basta você entrar aqui no link no site da Amazon para adquirir tanto a sua cópia física quanto a cópia digital. Dê preferência pela cópia digital, primeiro porque ela é mais em conta, apenas R$ 12,90, é um valor bastante irrisório, praticamente simbólico, e você já vai poder imediatamente começar a ler o livro. A cópia física, claro, demora um pouquinho mais para chegar. Para que você possa ler a cópia digital, o e-book, é só baixar o Kindle, as instruções também estão todas aqui na descrição. Venha participar dessa live sexta-feira e a partir da terça-feira da semana que vem nós iremos fazer lives diárias aqui no canal discutindo cada dia um capítulo específico do livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Nós vamos estudar juntos porque esse momento exige politização e principalmente exige um estudo em conjunto. Tragam pessoas para o canal para participarem dessa live, mandarem perguntas e vamos estudando porque nós precisamos nos politizar. Porque eu estou dizendo para você já há alguns dias que há um cheiro de 2013 no ar. Eu acho que esse já é o terceiro vídeo que eu falo isso. Por que um cheiro de 2013? Um cheiro de manifestações de junho de 2013. Por coincidência ou não, estamos em junho de 2020, 7 anos depois de junho de 2013. E aquele foi o movimento que deu início ao que nós podemos dizer foi um prenúncio do impeachment de Dilma. As pessoas começaram a se manifestar, as pessoas começaram a sair às ruas, o brasileiro voltou a perceber que ele poderia se manifestar. Desde a direta já, os caras pintadas, o Collor, o impeachment do Collor, o brasileiro ficou um pouco em casa. Não tomou as ruas, não enxergava as ruas como sendo um ambiente de protesto, um palanque para seu protesto. Mas em 2013 isso ficou claro, foi consolidado com o impeachment de Dilma e agora em 2020 nós podemos voltar a ter esses movimentos. E várias pessoas já perceberam. O autor do impeachment, do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior, concedeu uma entrevista hoje para o UOL, participou lá de um bate-papo e ele também já praticamente começa a perceber o adeus do governo Bolsonaro, né? E na falta de uma mão, vamos fazer com duas mãos para o governo Bolsonaro. Isso porque o Miguel Reale já percebeu que Bolsonaro, ele cria crises para ele próprio apagar. O problema é que essas constantes crises que Bolsonaro está criando acabam gerando um desgaste muito grande por parte da sociedade. A sociedade começa a ver o governo brigando contra si próprio, criando suas próprias crises, e em paralelo a isso, vê uma escalada no número de mortos de Covid-19. Então a população se cansa disso e vai se cansar de Bolsonaro. Para Ciro Gomes, que concedeu uma entrevista hoje para o estado de Minas Gerais, Bolsonaro já perdeu essa batalha. E a saída dele, o impedimento do presidente, é uma questão de tempo. Nas contas do Ciro Gomes, por volta ali de agosto, nós vamos ter o impedimento de Bolsonaro, ou pelo menos o início do processo de impeachment de Bolsonaro. Nas contas do Ciro Gomes, em agosto nós vamos ter entre 80 e 120 e 125 mil mortos por Covid-19. Hoje o Brasil é o principal epicentro da pandemia no mundo. No mundo. Todos os holofotes, todas as atenções estão voltadas para o nosso país. E Bolsonaro não sabe lidar com isso. Bolsonaro, ele é o presidente das pequenas coisas. Ele é o presidente dos radares, da multa de trânsito, dos taxímetros. Ele não é o presidente da pandemia. Isso é muito alto, é muito grande para ele conseguir mensurar. E ele fica ainda falando na cloroquina, chamou lá o dono da Wizard, agora vai ser secretário do governo, secretário do Ministério da Saúde, falando um monte de abobrinha. O cara não entende nada. O cara não consegue nem pintar o cabelo, tem 63 anos e não tem cabelo branco, o cara não consegue honrar o cabelo branco que ele tem. Eu não tenho cabelo branco, que o máximo que eu tenho são mechas. Mas o cara nem mecha tem no cabelo. Então, enfim, a pessoa que finge até o cabelo branco, mas não vamos entrar nesses detalhes. O que ele falou é que agora o governo vai investir 100% na cloroquina.
é um idiota, né? Porque não tem o que falar. Toda a comunidade científica mostra que a cloroquina não tem eficácia comprovada. Isso não pode ser adotado como um protocolo. Se o médico quiser adotar a cloroquina como um último recurso ou como um tratamento específico para aquele paciente, cabe ao médico, não cabe ao governo interferir. Principalmente o empresário que não sabe absolutamente nada sobre medicina. Mas o que aconteceu? O governo comprou muitos insumos e agora precisa produzir nos laboratórios do Exército. E por que laboratórios do Exército? Porque a cloroquina é um medicamento para combater lúpus e também a malária. Então, na região norte do país, principalmente lá no Pará e também no Amazonas, as pessoas tomam cloroquina porque elas têm malária. Então, os laboratórios do Exército produzem isso. Agora, o governo importou uma grande quantidade de insumos e precisa produzir. E muitas pessoas, agora que não têm conhecimento científico nenhum, nunca leram um artigo científico, não sabem nem o que é um abstract, não sabem nem o que é um resumo, querem dar palpite a respeito desse assunto. Então, perceba, o governo já perdeu. É um morto que ainda não foi enterrado e ele vai ser enterrado porque a população não vai tolerar mais esse tipo de situação. A população olha para o governo fazendo suas próprias crises, até bater na mesa, não tem solução para as crises que de fato importam, que é a crise sanitária e a crise econômica. Nos cálculos do Ciro Gomes, nós teremos em agosto em torno de 20 milhões de desempregados, praticamente 10% da população brasileira totalmente desempregada. Esse é um número muito, mas muito alto e muito assustador. E isso vai acabar levando para um problema social gravíssimo. Nós temos uma crise sanitária que as pessoas estão morrendo, uma crise econômica que as pessoas sem emprego e também sem dinheiro, o país vai estar praticamente desfalecido, estraçalhado. E a culpa é, obviamente, do presidente Bolsonaro e desses puxa-sacos, como Carlos Wizard, o dono da Wizard, eu não sei o nome dele, agora me fugiu, mas que fica defendendo curas milagrosas, o que é típico do Bolsonaro. E no livro, E Daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, que eu explico o presidente, essa defesa da cloroquina já era feita pelo Bolsonaro lá atrás, quando ele era deputado. Porque vocês lembram da fosfoetanolamina, a pílula do câncer? Bolsonaro teve 2 projetos aprovados. Um deles foi justamente para aprovar a fosfoetanolamina, um medicamento que não tinha qualquer tipo de comprovação científica para a cura do câncer, mas Bolsonaro adora esse tipo de remédio milagroso que cura tudo. É a mesma coisa. Bolsonaro, ele age da mesma forma que ele agia como deputado, agora como presidente. Só que como deputado do baixo clero, ele não pode ser um presidente do baixo clero, porque ele precisa governar para todos nós. E agora o que nós temos? Uma situação muito séria que o presidente é incapaz de resolver. Nas palavras do Ciro Gomes, ele já perdeu a batalha. E eu concordo com o Ciro Gomes e várias outras pessoas também concordam, já perceberam. Bolsonaro foi derrotado pelo vírus, a não ser que ele tenha usado o vírus a seu favor, tenha se aliado ao vírus. E aí sim, ele não saiu derrotado. Ele, na verdade, venceu essa batalha. E por que Bolsonaro teria se aliado ao vírus? Para promover uma limpeza no nosso país, uma higienização no nosso país, sacrificando aqueles que são mais fracos para o fortalecimento daqueles que são mais fortes. Se essa é a política de Bolsonaro, e algumas pessoas dizem que é, por isso que ele está promovendo essa imunidade de rebanho, acreditando que de fato o nosso destino é a morte e por isso morrer mais cedo ou mais tarde não faz diferença, então de fato ele precisa sair, porque essa não é uma postura de um presidente. Ou como presidente ele precisa zelar pelas instituições republicanas, porque nós vivemos em um regime republicano, um regime democrático e republicano. E como nós vivemos em um regime republicano, as coisas públicas, dentre essas coisas públicas, o povo precisa ser protegido. E se Bolsonaro não está querendo proteger o nosso povo da Covid-19, ele precisa sair. E é por isso que o canal apoia o impeachment de Bolsonaro. Porque Bolsonaro ele é incapaz de salvar as nossas vidas, de zelar pelas nossas vidas nesse momento de pandemia. E ele já perdeu, como o Ciro Gomes bem disse, como eu também acho. É uma questão de tempo até que Bolsonaro ou mude completamente a forma dele gerir, ou seja impedido. Porque a população já sentiu isso. A população começou a se manifestar. Nesse final de semana, no final de semana que passou, as torcidas de futebol saíram às ruas para manifestar contra o fascismo, manifestar a sua defesa da democracia. Para esses movimentos virarem um movimento anti-Bolsonaro, é isso aqui, é um estalar de dedos. E quanto mais nós tivermos pessoas morrendo,
pretos e pobres morrendo, porque são essas pessoas que morrem no nosso país por conta de Covid-19, quando essas populações, quando essas pessoas começarem a morrer, a população vai sair às ruas invariavelmente contra o presidente. E ele vai ser o culpado. Eu espero que o Ciro Gomes esteja errado com a previsão dele no número de mortos, mas nós já passamos de 32 mil mortes, fora os casos que não foram notificados. E nós temos uma subnotificação absurda no nosso país. Olha só, Brasília. Brasília tem pouquíssimas mortes por Covid-19, mas por síndrome respiratória aguda houve um aumento absurdo no número de mortes se comparado com a média histórica, ou seja, casos subnotificados. Minas Gerais nós também temos casos subnotificados. Então esse número de mortos de 33 mil é muito maior. E a população não vai mais tolerar isso. A população vai sair às ruas de modo protegido, com responsabilidade, máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento, para mostrar que a revolta do povo ela é uma revolta organizada. E a população vai fazer isso porque não aguenta mais essa forma de governar de Bolsonaro. E ele já perdeu. É um cadáver que só falta ser enterrado ou cremado, como vocês bem quiserem. Falando sobre a entrevista do Ciro Gomes ao estado de Minas Gerais, tem uma coisa que me incomoda um pouco na fala do Ciro Gomes, que ele fica falando de interesses internacionais. Eu não gosto muito quando ele fala isso, me incomoda na verdade, porque parece que há toda uma teoria da conspiração, ele joga com o imaginário popular e me incomoda um pouco essa fantasia que acaba sendo criada na cabeça das pessoas. Quais são esses interesses, Ciro? Se você sabe, fale, deixe explícito, não venha com meias verdades ou meias palavras que acabam mais turvando o entendimento da população do que esclarecendo. Essa é a crítica que eu tenho para fazer a essa entrevista do Ciro Gomes ao estado de Minas e eu queria saber a sua opinião. Bolsonaro já perdeu essa batalha? Infelizmente, o Bolsonaro ele perde a batalha e nós também perdemos. E o problema é que ele pode usar, como eu falei, ele pode vencer se ele tiver se aliado ao vírus. E qual é a aliança que ele está fazendo com o vírus? É uma aliança eleitoral para 2022. E Bolsonaro ele tem a maldade suficiente ou a ingenuidade suficiente para estar pensando nisso para 2022. Em qualquer um dos cenários, Bolsonaro precisa ser impedido imediatamente. Por isso que nós apoiamos o processo de impeachment. Amanhã, dia 5 de junho, 22 horas, no horário de Brasília, live do livro. Adquire o seu exemplar, as informações estão aqui na descrição. Venha estudar comigo, venha debater comigo, nós vamos estudar juntos e nós vamos nos politizar juntos. Conto com a presença de cada um de vocês amanhã na live e adquiram o seu exemplar.